Continuando o nosso estudo bíblico de Eliseu, lembrando que estamos estudando aí, começamos esse estudo bíblico desde a divisão do povo de Israel e vamos até o exílio do povo, ok? Então, lembrando o mapa, a divisão do reino de Israel, reino do norte e reino do sul. Pode passar. Então, vamos apenas relembrar alguns detalhes que nós já vimos e vamos dar prosseguimento ao ministério de Eliseu, parte 2. O versículo, como os irmãos já viram aí, Salmo 119, versículo 18, principalmente a parte A, do versículo: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O alvo da lição, conforme nós já falamos, ao você estudar, no caso, você vai compreender como Deus é soberano em Israel e também nas outras nações. O aluno será capaz, nesse estudo, de entender como Deus age também na história de outros países, será capaz de perceber as necessidades, de testemunhar da tua fé a quem está perto ou longe, e será capaz também de orar em todas as circunstâncias, sejam fáceis ou difíceis. Quando está fácil é interessante, Vai de pessoa para pessoa, Quando está fácil, alguns nem lembram de orar, está tudo fácil. E quando está difícil, muitas vezes nós também queremos resolver as coisas por nós mesmos, corremos atrás e esquecemos também de ter fé e orar, Então tem aí as duas circunstâncias que nós precisamos aprender a orar, Sejam fáceis ou difíceis. E Eliseu é um exemplo disso, A vida de Eliseu é um exemplo, é uma exortação, um ânimo para cada um de nós. Eliseu não era divino, Eliseu não era anjo, mas ele era um ser de carne como nós, pecador como nós, falível como nós, e ainda assim, se Deus fez o que fez na vida dele, no ministério dele, Ele pode fazer nas nossas vidas também. Basta realmente querermos e nos dispormos a isso, Então nós vimos aí, como introdução, demos apenas algumas... falamos um pouco, sobre a questão de porcentagem de religiões em alguns vizinhos nossos, alguns países vizinhos. Venezuela, também falamos da Argentina, falamos também da Bolívia e também Colômbia, obrigado. Ok? E aí entramos no primeiro ponto, semana passada, Eliseu e os reis de Israel e de Judá. No caso, houve aquela aliança dos reis de Israel, do rei de Israel e também o rei de Judá, e Eliseu os ajudou, só por causa de Josafá. E tinha também aí um rei meio que inserido aí, que não pertencia ao povo de Deus, o rei de Edom. Passamos também, na verdade entramos no segundo ponto, que é Eliseu e os sírios. Só lembrando, aquela questão de a gente falar dos países vizinhos, é que nós podemos ser usados tanto no nosso país, quanto também nos países vizinhos, que estão aí perto de nós. Mesmo o idioma sendo um pouco diferente, ainda dá para, de certa forma, comunicar, com esses países que nós falamos aí, que falam basicamente o espanhol, Não sei se tem alguma diferença. Então, é fácil, Assim, dá para você comunicar. Além de dizer também que muitos desses estão no nosso país também, Principalmente venezuelanos, Tem muitos venezuelanos no nosso país. E Eliseu, ele foi usado, como nós já vimos, tanto no povo de Deus, quanto para os outros povos, principalmente a Síria. Então, na semana passada, nós vimos aí a questão da invasão de Israel pelos sírios. Vimos que o rei ali, ele fazia os seus planos de ataque a Israel, Deus revelava para Eliseu, Eliseu ia lá, falava para o rei de Israel,
e os planos deles não davam certo, até que eles intentaram contra a vida de Eliseu. Mas, lembra da frase dele? Quando Geazi, né, viu os exércitos inimigos cercando ali a cidade, e Eliseu olhou e falou o que mesmo? Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Então, de uma forma milagrosa, Deus livrou Eliseu e vemos a calma, né? Tranquilidade de Eliseu. Quando você está servindo a Deus, você está realmente, de certa forma, né, em paz. Eu sei que nós somos pecadores, mas você está em paz com Deus, você não tem medo de nada. Nada. Porque você sabe que tudo é de acordo com a vontade de Deus. Então, eu sei que Eliseu, ele viu aqueles exércitos, mas ele ficou tranquilo, né? E na mesma hora ele fala, olha, Senhor, cega todos eles. Que segurança, né? Algumas vezes a gente dá vontade de ter esses poderes dos profetas do Velho Testamento, né? Somente que a gente fica nervoso, né? Mas cegou, ficaram perdidos. Aí Eliseu caminhou eles lá para o meio de Samaria, e de repente a visão deles voltou, né? E estavam no meio dos exércitos inimigos de Samaria, do povo de Israel. E o rei, olha, podemos matá-los? Eliseu, não, dá de comer e pode dispensar eles, né? Resumindo a história. Então, o povo sírio, eles presenciaram o poder de Deus. E a Bíblia fala que eles nunca mais, né, foram contra Israel, né? Eles nunca mais intentaram ir contra Israel, pelo menos na época de Eliseu. Eu sei que até hoje, né, infelizmente, a Síria é um dos inimigos de Israel, infelizmente. Mas um dia todos os sírios vão estar perante Deus para julgamento. Eles não vão ter desculpa do que Deus fez para o povo deles. E hoje, mais uma história com respeito à Síria, que, aliás, quarta-feira, né, sem ser a quarta-feira passada, na quarta-feira retrasada, o pastor Luiz esteve conosco e pregou nesse texto, né? A cura de Naamã. Naamã era de onde? Síria. Era um sírio. Se está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 14. Fiquem prontos aí com a Bíblia, microfone, para que sejam rápidos. Queremos também terminar na hora, como nós já falamos. Naamã era o maior general do seu país, porém, ele estava com uma doença terrível. De certa forma, né, uma doença que o humilhava. Será que precisava disso? Sim ou não? Com certeza, era um homem muito orgulhoso, muito cheio de si. E não sei, a Bíblia não deixa claro se foi por Deus ou não, mas essa doença o humilhava, pelo menos o colocava no seu lugar. Mas aí, uma menina que estava cativa ali na Síria, era escrava, ela era de Israel, ela então fala a sua patroa, né, a sua dona, vamos dizer assim, e falou para ela, se o meu senhor tivesse no meio, né, em Israel, deixa eu ver aqui se eu acho certinho aqui as palavras dela. Se alguém tiver no texto aí, pode me ajudar também, porque eu estou só na revista aqui. Oi? Profeta, obrigado. Então, se o meu senhor tivesse diante do profeta em Samaria, ele seria curado, né? E aí essa mulher fala para o seu marido, e o seu marido, né, fala com o rei, e o rei, olha só que interessante, o rei manda uma carta para o rei de Israel, o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, falando, está enviando aí o meu general, né, e talvez falou muito bem dele, né, como era, e para ver se eu curar. Se coloca na pele do rei de Israel, os sírios eram amigos ou inimigos?
inimigos. Aí chega aí o general da Síria, uma carta do rei, ó, cura ele aí. Aí, como os irmãos sabem a história, o rei rasgou sua veste, né? Basicamente assim, tanto se humilhando, quanto também, de certa forma, nervoso e aterrorizado. Ou seja, ele achou que o rei da Síria estava procurando um caso para entrar em guerra com Israel. E, naturalmente, então, isso aconteceu. E aí Eliseu ouviu a respeito do caso. E aí corrigiu o mal entendido, né? Mandou o recado para o rei, olha, manda ele para mim. Manda ele para mim. Alguém lê o versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. O homem era seguro ou não? Pode vir. Manda o homem para mim. Né? Enquanto um rasga suas vestes, né? Tipo, impotente quanto à situação, o outro, não, manda ele vir, pode mandar. E eles vão saber que é profeta aqui em Israel. Que segurança, né, de Eliseu. Assim, então, a comitiva de Naamã chegou à porta de Eliseu, que lhe mandou um recado. Eu não sei se Deus revelou para Eliseu que o homem era orgulhoso, mas Eliseu nem saiu para cumprimentar ou para ver aquele famoso general, né? Ele manda um recado através de Geazi, né? Ó, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e aí sua carne vai ser restaurada. Você vai ficar limpo. E aí, orgulhoso com o jeito que ele era, ficou todo nervosinho, né? E aí ele até reclama aí, alguém leia o versículo 11 e 12. Ele até reclama, olha só. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Agora, olha que interessante, né? Um homem do alto escalão da Síria, provavelmente, de certa forma, inteligente, né? Homem de guerra, não consegue lidar com uma situação dessa. E aí vai o seu servo, um Zé Ninguém, que pensa melhor que ele, mas sabe que ele fala, ó, se ele tivesse falado para você fazer uma coisa difícil, você não ia fazer? Ele só mandou você ir lavar lá, vai lá e lava, rapaz. Né? Não falou desse jeito, senão ele, né? Seria falta de respeito, né? Mas, basicamente, ele abriu os olhos, ele, então tá, então eu vou. Verdade, né? Então, foi lá, mergulhou, né? Eu não vou me ater, não. Quando eu prego, eu gosto de fazer uns negócios, mas deixa para lá, né? Então ele foi lá, mergulhou 7 vezes, né? E na 7ª ficou totalmente limpo. Agora olha a história para nós, né? A história para hoje. Isso nos faz lembrar da importância da obediência na nossa salvação. Recebemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor com fé simples na palavra de Deus. Não há necessidade de um show dramático, mas da aceitação que Paulo descreve como para obediência por fé, ou, como está ali, né, para obediência também da fé, que é a mesma coisa. Alguém leia Romanos 1, versículo 5. Quem achar primeiro, leia para nós. Romanos 1, versículo 5.
pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Obediência da fé, ou pela fé. Lembra da mensagem que o pastor Luiz pregou muito sabiamente? Deus pediu através de Eliseu algo simples para Naamã. Algo simples. E Naamã estava esperando, como ele mesmo diz, reclamando, que Eliseu iria sair, ia fazer um show, ia pôr a mão na doença, opa, sai em nome de Jesus. Né? Mas não, vai lá, lava-te 7 vezes. Nada de show, nada de engrandecimento da parte de Eliseu. E hoje que muitas vezes nós vemos em muitas igrejas é isso, né? Pessoas se colocando como se fosse no lugar de Deus, no lugar de Jesus. Alguns falam, né? Tem a arrogância de falar, de curar ou de isso, daquilo, sem dizer em nome de Jesus, né? Então isso é um problema muito sério nos dias de hoje. E a gente não vê isso na palavra de Deus em nenhum momento. E continuando, Naamã, ele quis dar um grande presente ao profeta, né? Ele ficou bem feliz, mas mais uma coisa diferenciada, né? Dos profetas, principalmente aqui do caso de Eliseu, para os homens de hoje. Imagina se fosse alguns dos pastores hoje, curandeiros que existem por aí. Olha, eu vou te dar 10 mil reais, você me curou. O que você acha? Iriam aceitar ou não? Com certeza iriam aceitar. Eu lembrei quando eu estava estudando, de uma vez que eu fui com a irmã Mônica visitar uma senhorinha bem simples, uma casa bem simples mesmo, para não dizer coisa pior, bem simples. E a gente foi ali, conversou, eu não lembro se ela estava doente, mas oramos por ela. E na hora que eu terminei, a gente estava saindo, ela perguntou para a irmã Mônica. E isso porque eu fiquei sabendo antes, na conversa, que iam outros pastores lá. E aí ela perguntou para a irmã Mônica, né? Quanto que precisa dar? Logo veio na minha mente, os outros vão lá, cobram alguma coisa. Porque senão ela não iria perguntar quanto que é que tem que dar. E aí a gente fala, não, não é nada não, isso não cobra por isso não. Aliás, nós não cobramos por nada, né? Então é tudo pela graça. Então, infelizmente, né, o mundo hoje, os líderes hoje em muitas igrejas se preocupam com outra coisa, que não é o engrandecimento de Deus e de Jesus Cristo, mas sim o engrandecimento dos seus nomes e dos seus bolsos, infelizmente. Eliseu então recusou, falou, não rapaz, quero nada não, vai em paz. E aí ele foi. Só que aí Geazi, talvez ele era, né, daquela época, numa dessas igrejas de hoje, falou, opa, mas como é que é isso? Como é que vai deixar o cara andar assim, ir embora com todos aqueles presentes? Não, ele foi atrás de Naamã, contou uma mentira. Preste atenção aqui, irmãos, o problema que Geazi arrumou. Contou uma mentira envolvendo o nome de Eliseu e pegou aqueles presentes para si, levou para a sua tenda, guardou. Parece que ele não conhecia Eliseu, né? Porque tudo que acontecia, Deus revelava para Eliseu. Ele não conhecia. E aí Eliseu foi lá, ó, Geazi, o que você fez, rapaz? Você foi atrás dos presentes. Alguém lê aí, versículo 17. E disse Naamã, se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas. Desculpa, eu falei o versículo errado. Eu pensei que era esse, mas não era esse não. Não tem o versículo aqui. Se alguém está no versículo que eu estava explicando, leia para mim um versículo que com as palavras de Eliseu para Geazi. Aliás, eu achei aqui, né? Eu estou olhando atrás. Versículo 27, se não me engano. 2 Reis.
Isso aí, 5, 26 e 27. Alguém lê. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Agora preste atenção, Geazi, percebendo que os ricos presentes recusados por Eliseu iam de volta para a Síria, né? Ele inventou então aquela história que eu já falei, foi até o encontro e trouxe esses presentes. Ele recebeu um castigo severo, não é verdade? Sim ou não? Se vocês colaborar comigo, responder as perguntas, eu vou mais rápido, senão eu falo igual o pastor Roberto, né? Se dizer amém, eu prego mais rápido, não vai mais devagar. Então sim, o castigo foi severo, mas foi justo ou não? Ou Deus poderia ter dado um castigo menorzinho para ele? Foi justo ou não? Vocês estão em cima do muro, né? Alguns nem falam nada. Irmãos, foi justo porque o seu gesto serviria para diminuir a visão da graça e da glória de Deus que Naamã acabava de receber. Lembra que eu falei, ele foi inventar uma mentira e colocou o nome de Eliseu. Ou seja, para Naamã, Eliseu cobrou o que ele fez. Eliseu pegou aqueles presentes para ele. Então, o caso foi muito sério. Foi muito sério. Aqui está envolvido a graça de Deus. Já Naamã já não entende mais o que é graça. Porque ele pagou por isso, de certa, pelo menos na sua cabeça, né? Ele deu os presentes. E a glória de Deus, né? Então, algo aqui, o que Geazi mexeu, o que ele envolveu aqui foi coisas muito pesadas, tanto para Deus quanto para Eliseu. Então, o seu castigo, sim, foi severo, mas bem justo. Porque não teve como voltar atrás. Não teve como Eliseu ir atrás, eu não quero mais não. A Bíblia não fala isso, provavelmente não foi. Então ficou assim mesmo. Concorda ou discorda? Concorda ou sem corda? Ponto 4. Deixa eu ver. Não tem ponto 4 não. Tem umas perguntas para vocês aí. Que vocês gostam de responder. Como um crente pode ser carnal de bênção? Canal, desculpa. A visão aqui não ajuda não. Como um crente pode ser canal de bênção na vida das pessoas na atualidade? Eu quero respostas práticas, vividas ou presenciadas. Talvez não foi você que viveu, mas você presenciou isso. Então, como que um crente pode ser um canal de bênção na vida das pessoas hoje, na atualidade? Todos juntos não, um de cada vez, tá bom? Então vai lá então, enquanto eles pensam. Como um crente pode ser canal de bênção na vida das pessoas na atualidade? Não há bênção maior na vida de um ser humano a não ser a salvação em Cristo. Então, anunciando a graça que no sentido Naamã tinha provado a princípio, essa, sem dúvida nenhuma, é a melhor bênção que a pessoa pode tá passando para alguém, e quem recebe, né, também recebe a maior bênção. E no sentido, vendo com os olhos da fé a necessidade uns dos outros, coisa que atualmente tem ficado meio aquém nas nossas vidas, não enxergando a necessidade uns dos outros. Ok,
Pelo horário, irmãos, eu já vou a outra pergunta. Então, como um crente pode atrapalhar a edificação de um novo crente na atualidade? Aí alguém responde essa pergunta também. Emília, como que um crente atrapalha a edificação de um novo crente na atualidade? Eu acredito, tanto na primeira como na segunda, o testemunho. Eu acho assim que, com o testemunho, se ela dá um mau testemunho, ela atrapalha. E na primeira, eu acho que o bom testemunho também. Eu gostaria de falar uma coisa rápida. Lá onde eu trabalho, tem um senhor que foi trabalhar lá, ele parece que é meio parente do Edilson lá, acho que é casado com a prima dele lá. Aí ele, quando a gente adquiriu o número do celular, né, porque às vezes a gente precisa entrar em contato com um colega, a hora que ele viu uma foto do Edilson comigo, ele falou assim, nossa, aí eu conheço seu esposo, não sei o quê, e começou a falar sobre, né, a família e tudo, né? Aí teve uma hora que ele falou assim, estava eu e mais umas 2 pessoas lá, né? Ele falou assim, não, eu conheço o seu esposo, eu sei que vocês é evangélico, e eu fiquei sabendo que ele devolve o dízimo até dos créditos do celular que ele ganha, dos bônus. E falou assim, né, da fé e do procedimento, do testemunho, e a gente não convive com ele, né? Aí eu creio assim que tanto, né, o bom testemunho como o mau testemunho é complicado. Ok. Última pergunta. Pessoal, aí você não precisa responder. Você é um canal de bênção ou obstáculo na vida de pessoas sensíveis ao Evangelho? Eu já vi, né, muitas vezes, velhos convertidos dando mau exemplo, né, para os novos convertidos, realmente sendo um canal, né, de maldição ou atrapalhando, né, a edificação do novo convertido. E também, né, graças a Deus, já vi muito mais crentes realmente sendo canal de bênção na vida das pessoas, né, na atualidade. E existem várias formas de nós sermos canais de bênção, várias formas. É algo até a se pensar, né? Não só espiritualmente, né, até mesmo como o irmão Dinor falou, né, até mesmo materialmente, né? Então é algo muito importante. E então que nós possamos trazer essa pergunta para nós: será que eu tenho sido um canal de bênção ou um obstáculo na vida das pessoas sensíveis ao Evangelho? Por último, quarto ponto, Eliseu e Azael. Alguém lembra desse nome? Azael? Alguém lembra desse nome, Azael, no ministério de Elias? Então vamos lá. 2 Reis 8, versículo 7 ao 13. Ali talvez 7 ao 15, né? Que melhor ainda. O que acontece? O Senhor havia mandado Elias ungir a quem? Rei da Síria. Lembra? Depois que Elias estava naquela deprê, e aí Deus restaurou ele e falou: opa, vai lá, faz isso, faz isso, faz isso. Então ele mandou Elias ungir alguém, rei da Síria. Quem era? 1 Reis 19, 15, né? Se alguém quiser confirmar. Quem? Ben-Hadad. Talvez o nome está diferente, mas é Azael. Alguém abre lá em 1 Reis 19, 15. A não ser que eu falei o momento errado, né? Primeiro Reis 19, 15. Ninguém achou?
diz o seguinte: E o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Ok? Muito bem. De fato, quem disse que Azael iria reinar sobre a Síria? Ou melhor, quem disse, né? Interessante. Eu não sei, que a Bíblia não fala se Eliseu foi, se não foi, mas talvez não deu tempo, não sei. Mas quem disse para Azael que ele iria reinar sobre a Síria foi Eliseu, né? Basicamente, aí continuou, né, o ministério de Elias. E olha lá, 2 Reis 10, versículo 32 e 33. Olha, infelizmente, o que iria acontecer. Ler? 32 e 33. Posso ler, pastor? Pode. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto do ribeiro de Armon, a saber, Gileade e Bazã. Deixa eu tentar explicar aqui melhor para os irmãos. Isso aí é o que Eliseu, o que foi revelado a Eliseu que iria acontecer com o povo de Israel. Deus iria usar quem, conforme está no versículo? Azael, rei da Síria. Mas o que aconteceu? Acho que eu vou ler o texto, vai ficar mais fácil para os irmãos entender. Depois, versículo 7, 2 Reis 8, versículo 7. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe o anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus. Pergunta para ele, por ele, ao Senhor, dizendo: Hei de sarar dessa doença? Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que deu, de tudo que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu dessa doença? E Eliseu, preste atenção agora. E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe, certamente viverás. Continuando as palavras de Eliseu: porém, o Senhor me tem mostrado que certamente morrerás. Dá para entender? E quando eu li, eu falei: Eliseu que estava meio, cansado, você vai morrer. Mas Deus me falou que você vai morrer, quer dizer, que você vai viver. Mas Deus me falou que você vai morrer. Olha aqui o que acontece. Versículo 11: afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar. E o homem de Deus chorou. Sabe quem, pelo menos pelo meu entendimento, que eu fiquei até na dúvida, quem fitou os olhos em quem? Mas parece que Eliseu fitou os olhos em Azael. Sabe aquele olhar que, deixa a pessoa meio desconcertado, envergonhado? E de repente Eliseu chora. Sabe o que aconteceu? Olha só, versículo 12. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e aos seus jovens matarás a espada, e aos seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. Agora você vai entender. Você pode ler o texto depois, Azael volta e diz ao rei: você vai viver. O profeta diz que você vai viver. Só que depois, eu não lembro agora se foi na mesma noite, Azael vai lá
e mata o rei da Síria. E se torna rei da Síria. Então as palavras de Eliseu foi correta. Você vai viver, mas Deus me revelou que você vai morrer. Ou seja, aí ele olhou em Israel, né? Fitou os olhos daquele jeito, porque Azael iria matar o rei e iria fazer, né, tudo que fez, conforme o irmão Edilson leu, com o povo de Israel. Mas logicamente Deus, né, estava no controle de tudo que estava acontecendo. História interessante, né? Diferente. Muito bem. Para nossa conclusão, lembrando que isso foi com o povo sírio, né? Preciso aqui de 8 irmãos. Alguém distribui para mim, para 8 irmãos. Se tiver mais um, qualquer coisa pode ser 9. Nosso tempo já foi. Então vamos apenas dar uma pincelada aqui. Vamos apenas dar uma resumida da introdução para terminar. Quem já pegou o papel, alguém leia o número 1 aí, depois que eu ler aqui. Os relatos do serviço do profeta Eliseu, bem como os acontecimentos históricos do Antigo Testamento, muito nos revelam do caráter e dos propósitos de Deus. O que é primeiramente revelado? Número 1, alguém leia para mim. O próprio Senhor é o verdadeiro rei de todo o mundo, ou do mundo todo. Ele decide quem governa e a extensão do domínio. Sem dúvida, o convite do Pai ao Filho foi aceito, em Salmos 2:8. Já que em Adão nós morremos, em Cristo somos vivificados. Ele sujeita todas as coisas sob seus pés. Está em 1 Coríntios 15:22-28. E vemos como nos dias de Eliseu, reis de Israel e até da Síria reinaram para cumprir os propósitos de Deus. Então Deus é o rei do mundo, né? Não é rei só de Israel, é rei de todo mundo. E agora aí, a outra pessoa, leia para mim o 4. 4. E alguns Eliseu feriu de cegueira, e a outros deu visão. A fé do moço que o servia deve ter crescido quando os olhos dele foram abertos para ver a realidade espiritual da proteção de Deus. Amém. Interessante, né? Uns ele cega, outros ele dá visão. Um limpou e o outro ficou com a lepra, né? Também, né? E aí me lembrou também a questão da lepra, né? Um ficou limpo da lepra e o outro pegou a lepra, né? E aí, para a gente terminar, alguém lê o 8. Tem aí 8 relatos, né? 8 revelações do caráter e dos propósitos de Deus. Então, o último 8. Vale notar que Eliseu não fazia milagre sem antes orar a Deus. A sua intimidade com Deus possibilitava um ministério que o glorificava. Amém. E para terminar, a história de Israel para hoje. Como servos de Deus hoje, também temos um ministério profético de mostrar compaixão e o amor de Deus ao mundo. Um mundo tão carente, especialmente anunciando o Evangelho, mas também cuidando dos necessitados e dos doentes. Como Eliseu antigamente, hoje temos de fazer isso na dependência total de Deus. E aquele que vivifica os mortos dará vida a todo o serviço que lhe prestamos ou prestarmos. Amém? Então, que sirva de incentivo para nós. Servimos a Deus fielmente e cada vez mais anunciarmos as boas novas do Evangelho a qualquer pessoa. Se possível, tentarmos até entrar em contato com pessoas de outros países. Hoje tem meios, para se fazer isso. Tá bom, se você não conseguir, tem aí o WhatsApp, você pode entrar em contato com pessoas pelo WhatsApp. Você pode mandar mensagem evangelística para pessoas pelo WhatsApp.
Então nós temos muitos meios, irmãos, de servir a Deus. Não só as pessoas que estão longe da gente, quanto pessoas que estão perto. Fazendo realmente o melhor, sendo misericordiosos e ajudando, né, a quem precisar de ajuda. Amém? Algo mais? Alguma pergunta? Semana que vem vamos falar sobre Atalia. Lembra dela? Vamos colocar de pé.